Vamos juntos, mais uma aula Paraná. Eu sou o professor Neckel, Wagner Neckel, essa disciplina de matemática, e a gente está falando de função quadrática. Não esquecem, nós estamos no YouTube, canal Aula Paraná, a gente está também na TV aberta, no aplicativo Aula Paraná, assiste todas as aulas, acompanha, é importante, entra no Classroom, faz todas as atividades, se ficou com dúvida, você pega e retoma, olha o vídeo novamente para responder aquela atividade. Nós vamos hoje aqui falar de função quadrática e tem alguns assuntos que já foram abordados, todos os itens, nós varremos todos os itens já da função quadrática, desde lei de formação até o cálculo de suas raízes, ponto de máximo, ponto de mínimo, valor de vértice. Vai resgatar esses conceitos logo no início, para resolver os exercícios de aplicação e ter referência. Na hora da leitura eu posso ter uma referência. Poxa, esse exercício eu vou resolver por este caminho. Vou ter que calcular uma coordenada do vértice para resolver o exercício. Vou ter que calcular uma raiz da função para resolver o exercício. Então, a gente precisa entender o conteúdo como um todo. E na hora de ler um exercício, prestar muita atenção nos dados do exercício para saber o caminho que leva até a solução. Muito bem, essa imagem tem nos acompanhado nas aulas, todos os itens dessa imagem já falou em aulas anteriores e alguns deles nós vamos retomar também nessa aula, tudo que é necessário para resolver um exercício. A gente já falou de gráfico, de fórmula de Bhaskara, de raízes, análise discriminante, soma e produto, o vértice, a forma fatorada, são várias situações que a gente tem que ficar ligado para que ler o exercício saber como responder. A definição da função, né? Uma função quadrática, ela tem essa expressão ax² mais bx mais c como modelo. O a, b e c são coeficientes, valores reais, conhecidos. E o a não pode ser zero, porque se o a é zero, ele elimina o termo onde eu tenho a minha variável ao quadrado, que é característica de função quadrática, né? O termo com a variável ao quadrado. A descrição gráfica de uma função do segundo grau é uma parábola, com cavidade para cima, com cavidade para baixo. É a forma da gente representar a função no plano cartesiano. Falando de função, a gente tem algumas análises. Na tela, o a maior que zero, quando o coeficiente a é maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Quando o a é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. O valor c, que é o nosso termo independente na função, aquele valor que não depende da variável, ele é a nossa intersecção com o eixo y. Isso mesmo. E a forma fatorada da função, a gente utiliza o coeficiente a multiplicado pela diferença da variável com as suas raízes, né? E tem o produto dessa diferença da variável com as suas raízes. Ainda falando de gráfico de função, quando eu igualo essa função a zero, eu posso resolver da sua forma completa, né, tendo todos os termos, eu posso resolver pela fórmula de Bhaskara, a famosa fórmula que resolve, né, a forma resolutiva da equação do segundo grau. X isolado, eu tenho como resposta menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Esse delta, não pode esquecer, é b ao quadrado menos 4ac. E o legal de a gente calcular o delta antes de encontrar o valor das raízes, é porque existe toda uma análise em relação a esse discriminante delta. Se o valor de delta você encontra o valor positivo maior que zero, você já prevê que eu teria duas respostas de raízes distintas, reais e distintas. Se esse delta é igual a zero, eu encontro também duas raízes reais e iguais na minha resposta. E se esse delta é negativo, eu não preciso nem continuar na segunda parte, que é o cálculo das raízes, porque essas raízes não são reais. Ou seja, quando o delta é menor que zero, você vai cair numa raiz quadrada de número negativo. Então, o assunto não é para a primeira série do ensino médio, o assunto é lá para a terceira série do ensino médio em conjunto dos números complexos. Solução tem, mas não é nesse momento. Então, quando o delta é menor que zero, não tem raiz real.
Não significa que não tem comportamento gráfico, que não tem parábola. Sim, todos os itens continuam existindo. A função só não toca o eixo x, nesse caso, quando o delta é menor que zero. E aí sim, seguindo com delta maior que zero ou igual a zero, você calcula x1 e x2, x' e x duas linhas, que são os pontos de intersecção com o eixo x. E para encerrar, ponto de máximo ou ponto de mínimo é o vértice da nossa função. X do vértice calculado por menos b sobre 2a e o y do vértice calculado por menos delta sobre 4a. Olha o valor do discriminante aparecendo novamente aí, né? Discriminante delta menos delta sobre 4a é o nosso valor de ponto máximo ou ponto mínimo de imagem da função. Vamos praticar? Vou ler o exercício com vocês e nós vamos resolver juntos. Diz assim: analise o comportamento gráfico da função f de x igual 5x ao quadrado menos 10x mais 3 pelos seus coeficientes, discriminante delta e eixo de simetria x do vértice. Então eu vou olhar os coeficientes, o valor de delta e o x do vértice, para entender o comportamento gráfico dessa função. Na tela, já deixou a resposta encaminhada nesse caso. O valor de A, o nosso coeficiente A é 5, então 5 é positivo e é maior que zero. Então o valor de A maior que zero, com cavidade voltada para cima. Eu sei que a minha parábola vai ter concavidade voltada para cima. Aqui, o valor de delta deu positivo. Se você calcular b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, b ao quadrado, pensa comigo, rabisca aí no seu caderno, onde você está assistindo a aula. B ao quadrado é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado menos 10 ao quadrado são 100. Menos 4 vezes A vezes C é o 4 vezes o 5, que dá 20, vezes o 3. 20 vezes 3, 60. Então eu teria 100 menos 60, dá 40. 40 é valor positivo, valor de delta positivo. Eu sei que eu vou encontrar duas raízes reais e diferentes. Eu sei que a parábola, além de ser a concavidade voltada para cima, ela vai interceptar o eixo x em dois pontos diferentes, que são o meu x1 e x2. E por fim, a função possui o vértice, o ponto de mínimo, que a concavidade é voltada para cima, então o ponto é de mínimo. O x do vértice aqui a gente encontrou o valor de 1 e o y do vértice a gente encontrou o valor de menos 2. Então lá no ponto cartesiano, 1 para x e menos 2 para y, é o meu ponto de mínimo da minha função. Ok? A gente passa por todos os coeficientes, pelo valor de delta, né, pelo x do vértice, que é de simetria, e a gente encontra o comportamento gráfico dessa função. Agora é com você. Eu preciso que você observe essas duas funções indicadas aqui no exercício e elabore o gráfico das duas funções no mesmo plano cartesiano. Essa é a ideia. Compare os gráficos das funções definidas por f de x igual menos x quadrado, menos 8 menos 12, e o g de x, x quadrado menos 9, no mesmo plano cartesiano. Dicas: menos x quadrado menos 8x menos 12, concavidade voltada para baixo, né? Vai calcular as raízes, o valor, vai observar o ponto de intersecção com o eixo y, que é o nosso termo independente, vai fazer o mesmo estudo para essa outra função e desenhar as duas parábolas no mesmo gráfico. Uns minutinhos para você pensar e a gente volta com a resposta e com o exercício.
Esse exercício é legal, hein? Duas funções no mesmo plano cartesiano, professor, que isso? Mas o professor vai te dar dica, eu vou te dar mais uns minutinhos para você continuar resolvendo. Olha só aqui na tela. A gente tem a primeira função, menos x² menos 8x menos 12. O que o professor espera que você faça aí? Identifique os coeficientes, né? Pega a função igual a 0, identifica os coeficientes. Menos 1 é o valor de A, confere aí se já identificou correto os coeficientes. Menos 1 é o nosso valor de A, na função f, hein? Menos 8 é o valor de B, o coeficiente B, na função f. E menos 12 é o coeficiente C da função f. Aí agora com o coeficiente A, B e C da função, a gente consegue calcular tudo. Né? Consegue identificar concavidade, consegue identificar a intersecção com o eixo Y, que é o valor de C, consegue calcular o discriminante delta, saber se são duas raízes reais distintas ou iguais ou se não tem raiz real. Consegue calcular se existem as raízes reais, consegue calcular o x', o x2'. Consegue calcular o vértice, né? Na função f, a dica é, com cavidade voltada para baixo, o vértice vai ser um ponto de máximo. Você consegue calcular o x do vértice e o y do vértice, usando só os coeficientes a, b e c encontrados na função. E se dica não bastasse, mais uma. Na função g, eu tenho aqui o coeficiente a é 1. Não aparece o número que acompanha o x², então a gente coloca 1, né? O coeficiente a é 1. O coeficiente b na função g, você deve ter anotado ali já, não tem, ó, o termo em x não tem, então o coeficiente b é 0. E o coeficiente c aqui é menos 9. Então, com o valor a na função g sendo 1, b 0 e o valor de c menos 9, também é possível calcular tudo que você precisa para fazer o esboço gráfico das duas parábolas no mesmo plano cartesiano. Vá lá, você consegue, hein? Mais uns minutinhos para terminar esse exercício.
Vamos corrigir o exercício. As duas funções no mesmo plano cartesiano, hein? O professor já resolveu. Está na tela. As duas parábolas no mesmo plano cartesiano. Aqui o professor usou o GeoGebra, né, a calculadora gráfica, para descrever a parábola no plano cartesiano. Software, né? Se você consegue utilizar, utilize o software. A gente não tem só o papel e caneta para desenhar na mão. Aí você pode sim utilizar software, calculadora, aplicativo. Utilize, pesquisa sobre. Falou, será que não tem um aplicativo que já me dá a solução das raízes da equação do segundo grau? Claro que tem, digita lá para buscar, né, o aplicativo. Aplicativo para resolver a equação do segundo grau. Você entra, olha só, você entra com os coeficientes A, B e C e ele já te dá todas as respostas. Mas não deixa de fazer no caderno também, porque a gente tem que saber, não é só fazer conta por fazer, é entender o caminho, fazer a interpretação, saber analisar o resultado encontrado. A tecnologia nos ajuda muito, mas a gente precisa estudar para entender também as respostas que a tecnologia nos fornece, né? É como essa aqui. Vem comigo, olha só na tela. Está na tela, do lado esquerdo, você tem uma tabela que já mostra a função, todas as duas funções, a função f e mais abaixo a função g. Na função f já mostra as raízes, o ponto A e B, aí o x' e x duas linhas, o menos 6 e o menos 2. Mostra o valor de c, que é o extremo, o ponto C e o extremo, menos 4 e 4, está mostrando ali o ponto extremo menos 4 e 4, é o vértice da função. Eu já vou mostrar esses pontos principais no gráfico na tela. E depois a intersecção com o eixo y, que é o valor do nosso termo dependente, né? Menos 12. Tudo isso para a função f. Aí mais abaixo, ainda do lado esquerdo da tela, você tem a função g, que é x² menos 9. Aí você tem as raízes, que é o 3 e menos 3. Tem o ponto de máximo e tem o ponto de mínimo, né, que é o g extremo, 0 e menos 9. E tem a intersecção com o eixo y, que é o termo dependente, o menos 9. Eu vou apontar na tela aqui os principais pontos. Olha só a nossa função f. A nossa função f é esta parábola com a concavidade voltada para baixo. É fácil da gente identificar aqui na tela as raízes da função x1 e x2, menos 6 e menos 2. É fácil a gente identificar também a intersecção com o eixo y. Aqui embaixo, em menos 12, termo independente da função, identificou aqui, ó, menos 12. E o ponto de máximo da minha função está aqui em cima, o ponto C. Menos 4 para x, 4 para y. Percebeu? Ponto de máximo. Ao mesmo tempo, e no mesmo plano cartesiano, a gente tem o gráfico, a parábola da função g. Então, a função g é essa parábola com cavidade voltada para cima. A gente também consegue identificar as raízes da função. Ela intercepta o eixo x em menos 3 e em 3. São as duas raízes da função. Ela intercepta o eixo y em menos 9, que inclusive é o mesmo ponto de mínimo da função. O vértice calculado aqui deu 0 para x e menos 9 para y. E o interessante de você olhar, olha que legal, interessante você olhar duas funções no mesmo plano cartesiano é que te levam para outras interpretações. Por exemplo, existe uma região no gráfico, eu já vou voltar na tela para te mostrar, existe uma região no gráfico onde tem a intersecção, uma região de intersecção entre as duas parábolas. Olha só que legal. A parábola com cavidade para baixo e a parábola com cavidade para cima, elas se interceptam em dois pontos distintos. Um primeiro ponto aqui, pertinho do vértice da parábola com a cavidade para baixo, e um outro ponto aqui, de intersecção entre elas, pertinho do vértice da outra parábola que tem a concavidade voltada para cima. E essa região de intersecção entre elas, é possível inclusive de calcular essa área de intersecção entre elas. Mas aqui no primeiro ano você consegue, aqui na matemática estudada até então, você consegue
inclusive calcular esses pontos de intersecção. Se você igualar as duas equações, pegar a função f e igualar a função g, trazer todos os termos para o primeiro membro igualar a zero, juntar os termos semelhantes, você identifica novos a, b e c, novos coeficientes. E quando você resolve essa nova equação do segundo grau, você encontra duas raízes. Essas duas raízes, quando você iguala as funções, você vai estar encontrando os dois pontos, os dois valores para x, onde as duas funções se interceptam. Aqui, ó. Você encontrar um valor próximo de 4, ou seja, entre menos 4 e 3, e aqui você encontraria um outro valor entre menos 1 e 0. Seriam os dois pontos de intersecção. Estudar função é muito legal por causa disso. Você não se limita apenas ao que você está calculando. Você pode tirar outras interpretações também. Enfim, esse é o resultado das duas parábolas no mesmo plano cartesiano. E este exercício agora? Eu vou ler com você, você vai ter uns minutinhos para resolver. Um móvel realiza um movimento MUV, né? Obedecendo à função dada por S igual 2t ao quadrado menos 18t mais 36. Sendo S medido em metros e t em segundos. Em que instante o móvel muda de sentido? Em que instante ele muda de sentido? Olha só, S é a nossa função, t é a nossa variável independente. Para mudar de sentido tem que ser no ponto de vértice, só pode. Estuda aí se é ponto de máximo ou de mínimo e a gente já volta com a solução.
Tá uma dica para você resolver esse exercício. Aqui a gente tem um móvel que realiza um movimento uniformemente variado, né, MUV. S igual a 2t ao quadrado menos 18t mais 36. E a pergunta é em relação ao instante em que o móvel muda de sentido. Vamos no quadro? Olha só, para a gente observar o instante em que o móvel muda de sentido, a gente está falando de um ponto de mínimo, nesse caso. Porque aqui é uma concavidade voltada para cima, o nosso valor de A é positivo. Concavidade voltada para cima. E eu preciso buscar aqui um instante em que muda de sentido. Então, se a concavidade é voltada para cima, eu tenho esse movimento da parábola. Eu estou buscando o instante t. E para nós, esse instante t é o t do vértice. Não vou resolver ainda, vou esperar mais uns minutinhos, eu já volto com a resposta. Tenta resolver aí, acha o t do vértice.
Em que instante o móvel muda de sentido? Essa é a grande pergunta desse problema. O que a gente pensou em calcular? O instante t, o valor t do vértice. Que, com cavidade voltada para cima, a parábola tem um comportamento, ela vem decrescente até o ponto de mínimo, e a partir desse ponto de mínimo ela é crescente. Então, esse ponto de mínimo é exatamente o instante em que o móvel muda de sentido. Vamos para o quadro? T do vértice menos B sobre 2A. Professor, T do vértice menos B sobre 2A? Claro, é o nosso X do vértice, né, conhecido, coordenada X do nosso vértice. Mas aqui está na variável T, então por isso o T do vértice. O coeficiente B, a gente identifica aqui, ó, menos 18, o valor que acompanha o T. Então, menos 18. Dividido 2 vezes A. O valor do A a gente encontra aqui na função. O valor é 2. Então, 2 vezes A, 2 vezes 2. Sempre substitua os valores entre parênteses para não errar sinal, nada. T do vértice, menos com menos é mais. Então, 18 dividido por 2 vezes 2, 4. 18 dividido por 4, dá para simplificar. 18 e 4 por 2, dividindo ambos 18 e 4 por 2, eu encontro 9 meios. 9 dividido por 2, 4,5. Muito bem. Vamos para a tela para enxergar essa resposta, indicar essa resposta no exercício. Resposta, ele muda de sentido quando passa, né, pelo instante t de 4,5 segundos. É isso aí, gente. MUV, hein? Um pouquinho de física. Mais um desafio. São vários itens e você precisa assinalar a alternativa correta. Eu vou deixar na tela um pouquinho. Depois eu volto lendo cada item e dizendo se o item está correto ou incorreto e por quê. Beleza? Em uns minutinhos a gente volta com a resposta.
E aí, analisou cada um dos itens indicados? Será que é verdadeiro ou falso? Está correto ou incorreto? Vamos ler? O item A diz que o gráfico da função y igual a x ao quadrado mais 2x não intercepta o eixo y. Incorreto. Por quê? Intercepta o eixo y sim, inclusive no termo independente. Aí você vai procurar o termo independente e não está lá. Falou, professor, meu termo independente aqui é zero. Sim, mas intercepta o eixo y em zero. Então, o item A está incorreto. Alternativa A incorreta. Alternativa B. O gráfico da função y igual a x² mais 3x mais 5 possui concavidade voltada para baixo. Incorreta. Por quê? Olha só o nosso coeficiente A. O coeficiente A aqui é 1. 1 positivo, A maior que zero. Se A é maior que zero, concavidade voltada para cima. Então, letra B, incorreta. Letra C. O gráfico da função y igual a 5x menos 7 é decrescente. Opa, mas cadê o quadrado, professor? Não está aqui, não é função quadrática, é função de primeiro grau. E a gente já estudou isso nas nossas aulas. Aqui a função de primeiro grau, o valor de A, que é o coeficiente A do termo x, é o coeficiente angular, inclusive, é positivo. 5 é positivo, então a função é crescente e não decrescente, como disse aqui. Então, a letra C, incorreta. Letra D, a equação x² mais 25 igual a zero possui duas raízes reais e diferentes. Espera aí, vamos pensar. Como assim raiz real e diferente? Aqui você tem uma equação incompleta. Inclusive, para achar as raízes é mais fácil você isolar o x². Você pode resolver por Bhaskara também. Você vai encontrar o valor de delta negativo. Como é que vai resolver o valor de delta negativo? Como é que vai resolver a raiz quadrada do número negativo, se o delta for negativo? Então, não existe raiz quadrada do número negativo. E se você isolar o x² também vai cair numa raiz quadrada de menos 25, quer dizer, não tem como resolver. Então, incorreta a letra D. Bem, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, nem a letra D. Tem que ser a letra E, né? E é isso aí mesmo. A nossa alternativa correta aqui é a letra E. A soma das raízes da função y igual a x² menos 3x menos 10 é igual a 3. Isso mesmo. Calculou as raízes, o x' e x' linhas dessa função, somou as duas raízes, você vai encontrar 3. Mas tem um caminho mais fácil, né? Por soma e produto. Lembra que a gente aprendeu a encontrar as raízes por soma e produto? O que dizia lá? Que a soma precisava ser menos b sobre a. E o produto, c sobre a. A soma ser menos b sobre a faz referência aos coeficientes. Menos b sobre a seria menos 3 sobre o 1. Ou seja, menos o menos 3 sobre o 1. Menos 3 dá 3 positivo, então realmente a soma é 3. Bem, para encerrar, nessa aula nós vimos como esboçar um gráfico, observando os itens, né, os coeficientes da função, a concavidade da função em relação ao valor do nosso coeficiente A, como são as raízes da função quando eu faço a interpretação do meu discriminante delta, as raízes da função com as suas intersecções com o eixo x e o esboço gráfico. Essa foi nossa aula. Não deixe de resolver todos os exercícios na sala do Google, né, no Classroom, e a gente se vê. Fiquem bem.